Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Virada ODS. Eu sou Alessandro Bender e hoje eu vou conversar com o Mauro Haddad, que vai explicar algumas questões que eu acho extremamente importantes para a gente poder entender a questão do lixo. Inclusive, é uma das coisas que eu até queria... Eu estava conversando com meu primo agora, um pouco antes de acontecer o nosso podcast, e ele falava que como a gente usa as palavras de uma maneira estranha, porque o lixo não é lixo, né, cara? Ele falou assim, a gente deveria chamar lixo meio de resíduo, de pós-consumo, né, quer dizer... Então, assim, é um negócio que a gente precisava rever como a gente enxerga o lixo. E você é um cara que, no dia a dia, 24 horas por dia, você está à frente desse desafio que é você gerenciar, você e sua equipe, sua coordenação e tudo mais, gerenciar uma quantidade de resíduo que uma cidade da grandeza de São Paulo gera, e tem muita novidade por aí. E é sobre isso que eu queria entender como é que anda essa questão, né, da gestão de resíduo. Eu sei que tem coisa muito legal que vocês estão bolando, eu tive a oportunidade, você me mostrou um projeto, eu fiquei encantado, e eu acho que está na hora da população conhecer esse novo momento de como a cidade de São Paulo, como a equipe deles está desenvolvendo, né, e implantando um projeto que é extremamente inovador, que ele é particular, né, no sentido dele ser uma coisa bolada para São Paulo, ou seja, que existem vários estudos de caso, o Mauro viaja mundo afora, vai entender como é que está funcionando na Finlândia, como está funcionando em Milão, todos no Japão, como é que cada comunidade aí ela tem a sua peculiaridade de como gerenciar a questão dos resíduos, e eles têm um projeto novo, e eu acho que está na hora da gente conhecer, porque eu acho que é muito importante, inclusive porque a gente teve a oportunidade de saber, né, parece que a partir de agora todas as casas de São Paulo já têm acesso à questão da coleta seletiva, não é isso? É isso, Bender. Primeiro, agradecer o convite. Para mim é mais que uma honra, é um prazer estar aqui conversando daquilo que a gente faz, daquilo que eu gosto de fazer. Começar pelo começo, né, aquilo que você estava falando dos termos. Nós nos acostumamos a falar lixo, né? E tecnicamente, realmente, a gente usa resíduo, usa outros termos, né? Usa rejeito, responsabilidade pós-consumo, uma série de outros termos técnicos. Mas eu mesmo no dia a dia, quando vou falar, porque ainda é o que a população entende, né? Quando você fala, o saco de lixo, todo mundo identifica o que é. Eu acho que esse que é a grande sacada da comunicação, não é falar bonito, é falar de um jeito que as pessoas entendem. Então isso também é um desafio nosso, falar de forma que as pessoas entendam como que funciona, qual a responsabilidade e aquilo que a gente está fazendo. Então, nesse ponto de vista, agradecer mais uma vez para a gente poder estar aqui falando desse contrato, né, desse novo modelo, não do saco de lixo, né? A gente teve essa lógica há muito tempo do afastamento, né? A gente colocava o resíduo, o lixo dentro de um saco, saía para trabalhar de manhã, colocava esse saco em algum lugar, chegava no final do dia, não estava lá, o serviço estava feito, sumiu, desapareceu, contanto que esteja longe da minha casa. É isso, eu brincava. Que nem a banca de peixe da feira, né? Quer dizer, todo mundo quer ter feira perto de casa, mas ninguém quer a banca de peixe na agora, frente. Né? A gente está com esse problema das árvores também, né? Todo mundo gosta de árvore. A árvore é bacana, mas não aqui, porque vai sujar minha calha, hoje, né? Vai cair árvore e tal. Mas eu brincava que era a lógica do mandrake, né? Que sumia. Ele sumia lá, um passe de mágica e ia embora. E agora a cidade de São Paulo, né, por conta de todos esses problemas ambientais, problemas climáticos que estão relacionados com a gestão de resíduos, a gente, né, o prefeito Ricardo Nunes, a gente precisa mudar a forma como a gente trata o resíduo. E essa é a grande novidade, depois que passa o caminhão, aquilo que nós vamos fazer com os resíduos. Então nós vamos
Então, primeiro, universalização da coleta seletiva, aquilo que você acabou de falar. Então, nós assinamos em junho do ano passado, em final de outubro, meses depois, a gente já fez a universalização da coleta seletiva. Então, hoje, todas as ruas da cidade, onde conseguem passar os caminhões da coleta seletiva, já é atendido pela coleta seletiva. Aumentamos, se eu não me engano, 14 equipes, 14 caminhões da coleta seletiva, universalizamos e fizemos. Começamos também um trabalho importante, que é a coleta dedicada, exclusiva do vidro. São os contentores amarelos que a gente vê na cidade. Sim, já vi. Que aí, papel importante da população também, que é um ponto de entrega voluntária. A pessoa separa em casa e leva até esse ponto. Por quê? Porque o vidro ele é diferente, né? Ele tem toda uma peculiaridade ali, uma complexidade na operação dele. Tem baixo valor agregado, então aquele catador individual que normalmente vai atrás da latinha, pega até alguns plásticos. Ele não vai pegar o vidro que é pesado, não vai dar dinheiro para ele, perigoso, ele pode se machucar. Pode se machucar e o valor é baixo. Então, desculpa, por que o valor é baixo do vidro, sendo que todo mundo fala que o vidro é uma maravilha, que dá pra gente... Esse é um dos problemas, até de um dos assuntos que acho que a gente ia falar, né? Que é a logística reversa. É a necessidade da indústria, mais que uma necessidade, né? Uma obrigação legal da indústria de recolocar o material que ela utilizou no processo produtivo, recolocar na cadeia produtiva. Então, eu vou pegar a embalagem e vou reaproveitá-la, vou reciclar esse material e colocar de novo na cadeia produtiva. O vidro, ele é reciclável infinitamente. Uma garrafa de vidro, ela tem capacidade de gerar uma nova garrafa de vidro. Primeiro, deveria ter o reuso. Né? Sim, aquelas garrafas antigamente que a gente usava. Outro dia eu estava... Cerveja, né? O pessoal eu estava no mercado no interior, algum final de semana desses aí passados, tinha uma moça, né? Uma moça jovem na fila, na frente, ela estava com uma garrafa retornável. Eu olhei e falei, bacana. E aí, a hora que foi passar no caixa, a moça do caixa falou assim, mas cadê a outra garrafa? Falei, como assim? Que garrafa? Ela falou, não, você tem que trocar a garrafa. Ela não conhecia a garrafa retornável de vidro, né? Nós, mais antigos, já com as barbas brancas, já inclusive botávamos, quando a Coca-Cola ficava muito tempo, a gente colocava uma colherzinha. Com a colher na boca da garrafa dentro da geladeira, lógico, uma colher daquela de café para não sair o gás. Imagina. Exato, claro. É gênio, Einstein. É a ciência das nossas vozes, né? Mas, primeiro, ser retornável. Segundo, né, a reciclagem do material. Então, a indústria de vidro vai atrás. Eu, participando de um debate exatamente sobre o vidro, e a pessoa lá, o representante da indústria, não do vidro, ele era um representante da indústria de alimentos que usa o vidro. Ele falou o seguinte, um dos problemas que a gente tem é que para a indústria do vidro é mais barato ir atrás de matéria-prima virgem do que ir atrás do caco de vidro. Eu falei, resolvemos o problema. É só transformar a areia, a matéria-prima virgem, mais cara. Mais cara. Porque aí, naturalmente, o setor produtivo, que tem a vocação normal, né, natural de buscar o lucro, né, de buscar a redução, normal, ele vai... Você vai dificultar essa facilidade que vai dificultar ali e ele vai atrás do vidro. Claro. Ele, aí você quer me quebrar? Eu falei, não, muito pelo contrário. A questão não é ambiental. Então, se a questão é ambiental, o problema ambiental deve sobrepor os outros problemas. Claro. Você não vai compensar um por um no ambiental. Então, alguém tem que pagar. E esse é um dos problemas. Então, assim, o vidro ele é barato, né, por conta disso, então não tem procura, enfim, é uma série de questões. Então, nós começamos o vidro, fazer o dedicado do vidro e vamos colocar, agora nos próximos marcos contratuais do contrato, é o retrofit das 2 centrais mecanizadas que nós temos. Né? A prefeitura tem 2 centrais mecanizadas. O que é uma central mecanizada? Então vamos lá, coleta seletiva, a gente faz o porta a porta, a pessoa dentro de casa separa em 2, okay. Aquilo que vai para o aterro e aquilo que é o seco da coleta seletiva, separa em 2.
A gente, inclusive, fala isso, né? Separa em dois que a gente faz o resto. Esse material seco, reciclável, vai para as cooperativas. Hoje nós temos 30 cooperativas habilitadas no município para receber esse material, fazer a separação. Eles se cadastram, um chamamento da SMDET, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelo SNUC, né? Pelo SNUC é de unidade de conservação, pelo MIROSC, que é o marco da sociedade civil, né, das entidades da sociedade civil, faz o chamamento. Então, ó, eu posso, essa entidade pode se contratar com o poder público, porque tem uma série de regras lá. Podendo se contratar com o poder público, a gente passa a levar esse material para eles. Nós, SP Regula, nós levamos para ele. A SMDET tem uma série de outros apoios através do departamento lá de cooperativismo. Mas nós levamos esse material para as centrais, para as cooperativas, que eles vão triar esse material e vender. E o excedente, porque são 12 milhões de habitantes, né, apesar do índice ser baixo, a gente tem muito material, né, no total, no absoluto. A gente leva para essas duas centrais mecanizadas, que são grandes máquinas, grandes esteiras, que separam mecanicamente esse material. Então, com uma série de tecnologia, com sensores óticos, com ímãs, sopradores, então ele vai separando. Então, primeiro ele separa por tamanho, depois ele separa o tridimensional, aquilo, por exemplo, uma caixa, aquele que tem 3 dimensões, ele separa do 2 dimensões. E aí depois ele vai separando por tipo, ele identifica o tipo de material legal. E ele vai separando automaticamente. Então, isso chega no final do processo já separado. Eu desconheço a tecnologia em outras cidades públicas, né, coleta pública que faz isso. E esse material, depois de separado, também ele é comercializado pelas cooperativas. Então, mesmo depois, então você tem uma parte que vai para as cooperativas no começo e elas fazem a separação. E tem uma outra parte que é um excedente que vai para a central mecanizada. Isso é reorganizado, ou seja, elas distribuem isso, e aí depois isso vai para outras entidades também. Não, a cooperativa vende esse material porque ele já vem separadinho por tipo de material. Então tem lá um fardo de papel, tem um fardo de PAD, um fardo de PET, de alumínio, então vai separadinho. E quem faz a gestão, o funcionamento é do contrato, mas a gestão das centrais mecanizadas é uma cooperativa. Então, eles, com o produto da venda, né, eles remuneram esses cooperados e depois tem um fundo que atende todas as cooperativas, todas as 30 cooperativas, mais as centrais mecanizadas. Então, parte de investimento, 13º, tal, alguma emergência que tem no sistema, nas próprias cooperativas, esse fundo atende as cooperativas. Foi o fundo que atendeu, por exemplo, as cooperativas no período da pandemia. Eles receberam um cartão que tinha lá um voucher, assim, voucher que funcionou como o salário, que não é salário, né? Cooperado não tem salário, mas eles receberam esse sustento no período da pandemia, quando as cooperativas ficaram fechadas. Então esse fundo atende e é administrado pelas próprias cooperativas. Então as centrais mecanizadas vão passar por um retrofit, já são equipamentos de 10 anos, que eles estão entrando no 11º ano. Então eles precisam de uma modernização e nós vamos colocar, que a prefeitura na época não colocou, o vidro nas centrais mecanizadas. Então a gente tem uma estimativa de que 30% do rejeito, aquilo que depois de triado, a cooperativa olhou, então não tem valor econômico, está no rejeito que acaba indo para aterro hoje, 30% do peso, da massa disso, não do volume, mas do peso mesmo. É vidro, porque isso quebra e se perde nesse processo mecanizado. Então a gente tirando o vidro no começo do processo, modernizando, a gente vai chegar quase em 100% do aproveitamento. Mas aí o que você faz com o vidro numa situação como essa? Então ele se perde no processo. Não, eu digo, e aí quando você... Depois nós vamos tirar e nós vamos vender. Vocês vão vender? No mesmo processo, a cooperativa vende. No mesmo faz processo. A cooperativa, hoje não, já no processo que tem. A coleta dedicada do vidro que a gente já tem, as concessionárias que a prefeitura contrata,
tem os containers, né, aqueles contentores amarelos, eles fazem a operação. Então ele vai, pega, leva para a central mecanizada, pesa, mas aí não entra lá no processo, porque ele já está separado, já está num container separado para ele. E aí a cooperativa vende para a indústria do vidro. Ah, legal. Então, muito legal. Vai fazer isso, nós vamos muito separar Quantas pessoas nessas cooperativas você fomenta esse emprego? O BN deve estar em torno de umas 1.200 famílias. É muita gente. Bastante gente. Então, são 1.200 pessoas ali que a gente tem. Além do chamamento, a SMDET faz um apoio para outros 30 grupos, né? Não são bem cooperativas, são outros 30 grupos, para que eles possam se desenvolver do ponto de vista gerencial e poderem participar desse chamamento e se habilitar conosco. Então, uma aceleradora, assim. Uma incubadora. Uma incubadora. Isso, incubadora. Perfeito. Do ponto de vista documental, enfim, para eles poderem se organizar e depois contratar conosco para a gente poder mandar esse material para eles. Então a gente tem dado apoio para eles de uma outra forma. Enfim, a gente tem desenvolvido essa parte da coleta seletiva e além da coleta seletiva, a grande mudança do contrato é o tratamento do resíduo. Então, lá dentro de casa, eu separei a coleta seletiva, separei o meu e aqui está o saco preto, o lixo que eu vou colocar. Eu ainda avisei, hein, que eu ia bater aqui no microfone. Vou colocar para o caminhão pegar. A gente vai pegar esse saco, normal, o caminhão vai passar, vai pegar. Só que em vez de levar para o aterro, nós vamos levar para um lugar que nós estamos chamando de ecoparque, um local que vai reunir vários tipos de tratamento de resíduos. Então nós vamos pegar esse saco, levar para esse ecoparque, abrir esse saco e separar o material que está lá dentro, que a pessoa não separou, em tipos diferentes. Então nós vamos ver, a gente tem uma estimativa normal aí de 30% a 40% do que está dentro do saco preto, vamos chamar assim, do indiferenciado, de que aquilo ali ainda é um material reciclável, seco reciclável. Tem papel, deve ter plástico, vidro, tem material lá dentro ainda. Então nós vamos tirar esse material. O papel tem um pouco mais de dificuldade, porque já deu uma misturada ali, mas o plástico dá para aproveitar, o vidro dá para aproveitar, o alumínio, o ferro, tal, a gente consegue separar alguma coisa. Nós vamos separar esse material. Então, primeiro nós vamos separar aquilo que é orgânico do inorgânico, nós vamos fazer essa separação. O orgânico vai seguir uma linha de tratamento de material orgânico, biodigestor, biossecagem, compostagem, quando for o caso. E o seco vai entrar em máquinas parecidas com essas que nós já temos e separação do material. Aquilo que for para reciclagem, que consegue aproveitar para reciclagem, vai vender, vamos recolocar no mercado para reciclagem. Aquilo que não dá, nós vamos transformar isso em CDR, combustível derivado de resíduos. Não conheço isso. O CDR ele tem um grande mercado hoje colocado, que é o mercado das cimenteiras. As indústrias de cimento, eles usam coque de petróleo para abastecer o forno deles lá da cimenteira. O que é coque? É o combustível de carbono, de fóssil, de petróleo. É um subproduto do petróleo. Tá. E eles usam isso como combustível do forno. A indústria de cimento tem um compromisso global de substituição do carbono na sua matriz energética. Então eles têm que trocar o carbono por outro combustível. E o combustível que o mundo tem utilizado é exatamente esse combustível derivado de resíduos. Você pega esse material seco, tritura e ele vira o combustível. Ele substitui o coque de petróleo. Então, e aí você faz o quê? Você transforma em bloquinhos? Não, ele é triturado. Ele é triturado e isso daí vai para a indústria para a indústria do cimento. Então, a gente já... Isso é vendido? Vendido. Ainda é um mercado que está se adaptando, que está entendendo o que está acontecendo. Eles têm algumas exigências técnicas, né, de produto, combustão, de como funciona. Essas coisas. Tem uma questão do cloro, que é muito presente no plástico. Então, o pessoal até fala, vocês vão queimar. Não, porque o plástico que é reciclável, às vezes, não funciona lá. Enfim, então a gente tem ali. E a gente pode usar
esse CDR, esse combustível, também nas nossas novas unidades que nós vamos ter de geração de energia. Então, O que são essas unidades? No final dessa linha, aquele material que já foi separado, que não tem... nós vamos colocar 2 usinas a princípio, daquilo que a gente vê, por exemplo, na Europa, no Japão, alguns lugares dos Estados Unidos, Austrália tem também, então a gente tem, principalmente no norte, são unidades de recuperação energética, onde você faz o tratamento térmico desse material e você gera energia a partir daquilo que não tem reaproveitamento, daquilo que a gente não consegue separar, daquilo que a gente não conseguiu tratar. Nós vamos fazer uma valorização desse material gerando energia. Evitando que ele vá para o aterro. É isso. Então, por que nós fizemos tudo isso? Não veio da cabeça do Mauro, não veio da cabeça da equipe. A gente tinha uma meta que está lá estipulada nos planos, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos do município de São Paulo, no Plan Clima, no Plano Municipal de Ação Climática e no Planares, que é o Plano Nacional de Resíduos, que para a cidade de São Paulo, para a região aqui de São Paulo, a gente tem que ter um desvio de aterro, daquilo que hoje vai para o aterro, a gente tem que tirar do aterro 70%. É muito, hein? Então, você me falou, eu acho que foi você que me falou que são 18 mil toneladas. São 12 mil toneladas dia. Nesse contrato, fora o que a gente tira de varrição, de resíduo domiciliar. Então, assim, tipo, são milhares de toneladas que precisam sair desse fluxo, que é um fluxo que precisa ser evitado. Que hoje a gente pega o saco na porta da casa e leva para o aterro, nós vamos colocar essas etapas, continua tendo um pouco de aterro, mas a gente coloca um monte de etapa no meio para que esse material não chegue no aterro. Não chega no aterro por quê? Porque o aterro ele tem uma vida útil definida, não dá para ficar esticando, ampliando o aterro ad perpétuo, não dá, não tem mais como, não tem região. Por quê? Porque o aterro é um negócio que a gente precisa de área, acaba tendo que tirar árvore, quer dizer, tem outros usos que a gente precisa usar. O aterro, não o aterro, né? O aterro ele tem um controle ambiental, uma série de tecnologias que evitam, mas você tem uma poluição local ali. Que é inegável, então você tem um impacto ambiental e pode ocasionar, onde não tem controle, poluição do solo, uma série de outras coisas. Enfim, não dá mais, não cabe mais o conceito aterro de na cidade de São Paulo, porque a entendi, gente não tem mais para onde ir. Você vê, o Brasil ainda tem 2.000 e poucos, 2.400, se eu não me engano, lixões. Município que pega o lixo e joga em qualquer lugar, num determinado lugar, sem qualquer tipo de tratamento. Então, ocasionando, né, contaminação do solo, um monte de questões lá de poluição. Um tempo atrás, um colega me ligou, o secretário de Meio Ambiente no município, falou, pô, tá pegando fogo no chão. Eu falei, pô, incêndio químico. E era um local que a pessoa aterrou com lixo, ficou ali, achou um bolsão de metano e aquilo pode até explodir, né? Pode explodir. Vira e mexe a gente vê essas cenas do bueiro explodindo, tal, que é isso, é um metano ali, um pouco que ficou aprisionado num bolsão desse e explodiu. Então nós estamos fazendo isso. E do próprio metano, o metano ele é o grande gás de efeito estufa. A gente costuma falar, né, do carbono, do dióxido de carbono, tal, mas o grande gás do efeito estufa ele é o metano, que está presente na vaca, na agricultura, né, tal, na pecuária. E é o gás resultado da biodigestão da matéria orgânica que está, inclusive, no aterro. O aterro ele é um grande biodigestor. Nós vamos fazer isso controlado nesses ecoparques, mas a gente já faz a captura do metano no aterro. Perfeito. Então a gente tem lá a captura do chorume, né, que evita a contaminação do solo, a infiltração, então a gente já faz isso. E a gente faz o gás também. Então, o nosso aterro ele tem todo um sistema de drenagem, tanto do chorume como do gás. A gente faz, né, com bombas de sucção. Então, ele puxa esse material. Hoje, parte disso ele é queimado
né, nas turbinas, e ele vira energia elétrica. Por que é queimado? Porque o metano queimado ele é menos nocivo do que o metano, né? O gás que sobra da queima ele é menos nocivo na atmosfera do que o metano in natura. Então a gente gera energia. Parte desse metano já é tratado e ele vira o biometano. O biometano ele é equivalente ao GNV, o gás natural veicular. Então ele pode ser usado tanto na indústria, que tem gás queima, né, no seu processo industrial, como a gente já começou a utilizar esse biometano como combustível dos caminhões da coleta aqui na cidade de São Paulo. Então nós substituímos os caminhões diesel por caminhões a biogás, biometano. Final do ano passado o prefeito entregou 27 carretas que fazem o transporte do transbordo até o aterro, porque os caminhões pequenos, que é transbordo? Então, os caminhões pequenos, né, que estão nos bairros fazendo a coleta, ele faz a coleta na casa, leva até uma região, um local de transbordo, deixa aquele material ali e ele volta. Lugar intermediário. E ele volta para a coleta. Então, e aí de lá vem uma carretona e leva para carreta maior que leva até 3 caminhões dos pequenos e leva para o aterro. Entendi. Então a gente tem um ganho logístico nessa operação. Então um caminhão pequeno fica fazendo o atendimento, não precisa sair da casa da pessoa e ir até o aterro e voltar, que os aterros estão longe. Então, ele vai até determinado ponto, nós temos 3, temos um em construção, em fase de licenciamento, e depois mais 2. Né? Então a gente amplia o número de aterros porque a gente tem esse ganho logístico e esse ganho operacional. E aí os caminhões grandes levam. Então o prefeito entregou no final do ano 27 desses. Semana passada, no dia da conscientização, das mudanças climáticas, eu estava aqui tentando lembrar, acho que é Dia Nacional de Conscientização das Mudanças Climáticas, o prefeito entregou 22 caminhões compactadores e até outubro serão mais 100 por essa concessionária e do outro lado também 100 e poucas unidades que nós vamos substituindo. Então, no contrato novo, toda a substituição de veículo é por um veículo não poluente ou menos poluente, ou movido a gás, biometano, ou movido a eletricidade. Então nós estamos substituindo também a matriz energética da frota. Muito legal isso daí, porque acaba gerando um tipo de economia circular no processo. É isso, né? Porque é o próprio caminhão que ele é alimentado pela própria né? Quer dizer, isso. Você gera esse processo e você compactua. E eu acho uma coisa muito legal que você está trazendo, que é a gente ter uma compreensão real do que é esse resíduo. Né? Então, esse resíduo não é qualquer coisa que a gente vai esconder em algum lugar, mas sim, isso é ouro para algumas pessoas, é combustível para outras pessoas, é oportunidade para outras pessoas. Então, acho que é uma maneira mais contemporânea de se entender o resíduo. Muito mais moderno, né? E isso é importante que você falou também, né? Não é só o tratamento, é a forma como a gente vai tratar vai ajudar as pessoas a entenderem também o resíduo. A gente conversa bastante, né? O grande desafio nosso, até o prefeito falou isso, é essa coisa da conscientização. A gente precisa levar essa informação para as pessoas. Apesar, eu vou usar a tecnologia para fazer, mas a separação dentro de casa é importante. É o primeiro passo. A gestão de resíduo ela é um sistema, onde a casinha, né, o passo seguinte... Zero, ali, o passo zero é a casa do cara. O Bender, já não é mais. O design hoje do produto impacta. A decisão da pessoa no mercado, a hora que vai fazer a sua compra, impacta. A forma como eu consumo, boa. A forma como eu consumo, essa coisa da moda, né, da moda rápida, né? A pessoa fast fashion, a pessoa aparece na novela lá, o personagem. Amanhã já tem nos sites mil. Essa coisa, né? Sem entrar no mérito, né? Consigo comprar no site tal, esse, aquele, vem de tal lugar, e eu substituo
o meu vestuário muito rápido, e isso a gente não se atenta, né? A cidade de São Paulo é um dos maiores produtores de resíduo têxtil do Brasil, e a gente está buscando também uma solução para isso, mas a gente tira toneladas de tecidos das ruas por dia. Toneladas, 40 toneladas por dia. Dentro desse fluxo, então a gente precisa faz o quê, encontrar. Né? Então, o momento zero não está mais no descarte. na hora que eu ponho na rua. É na hora que eu começo a então tomar as minhas decisões de consumo. Eu tenho a decisão da produção, sim, a decisão do consumo, dentro da minha casa a separação, o momento que eu estou disponibilizando para coleta, se ele é adequado ou não, que esse é um grande problema aqui na cidade também. Forma como eu estou colocando, se é adequado ou não. Porque senão você coloca numa hora errada e ou vem a pessoa rasga aquele negócio. Exato. Tem toda essa questão também. Chuva, né, um monte de questão de vetores, de saúde. Pontos viciados também. Então, e aí, o sucesso da etapa posterior depende do sucesso da etapa anterior. Porque se eu não separar direito em casa, não colocar na hora certa, o tratamento não vai ser o adequado. Claro. Porque esse material vai se misturar, vai estar fora do horário, eu vou ter que fazer uma limpeza lá no ponto viciado, tudo misturado, eu não consigo separar. E aí o final, que ele poderia ser útil para a sociedade, exercer um papel, gerar energia, ir para a reciclagem, eu não vou conseguir, eu vou ter que levar ele para o aterro. Percebe? Então, é isso que as pessoas, que eu quero levar para as pessoas, que as pessoas precisam entender que ao comprar, ao separar, ao colocar à disposição, aquilo que vem depois, que é meu papel, que é ir lá buscar, tratar e dar a destinação final, depende disso. Eu vou te contar uma história que parece não ter nada a ver, mas tem a ver. Que quando meu filho era pequeno, quando ele tem 13 anos hoje, quando ele tinha uns 4, 5 anos, a primeira coisa que eu fiz com ele foi ensinar a fazer pão. Né? Agora a gente faz o quê? Agora a gente mexe aqui. Agora a gente faz o quê? Aí tem uma hora que você tem que deixar... Aquela sovada, deixa pra descansar. Aí o pão tá descansando, aí o Daniel olhava para mim e falava assim, e agora a gente faz o quê? Eu falei, não, agora a gente tem que esperar. Como assim esperar? Não, agora é com o pão. Não, agora, né? E por que eu fiz isso? Por uma questão do processo. Que a gente perde a noção do processo. E eu acho que tudo que você me fala, fica muito claro que assim, as pessoas, para elas é muito mais confortável elas só fazerem o efeito Mandrake. Né? O efeito Mandrake é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. É só tirar, né? Quer dizer, como a gente resolve o problema da pobreza, o problema é só desaparecer. Tcharam, né? Esse é um desafio. A gente olhar e falar assim, não, eu faço parte de um processo. Esse processo, né? Ele começa, né? Eu sou um consumidor consciente, eu sou uma indústria que pensa de uma maneira diferenciada. Todos esses atores, né? E uma coisa está concatenada com a outra, Sim. Ou seja, se isso daqui, se eu descartar na hora errada, vai dar ruim, se o cara, quando der ruim, vai dar pior, ou seja, é uma escala, esse processo. O grande desafio que eu entendo, que eu usei a metáfora do pão, é justamente das pessoas perderam a noção do processo, que é um processo, né? Quer dizer, as pessoas olham, elas enxergam aquela parte que elas estão enxergando ali, né? Que nem aquele negócio que o cavalo tem aqui, né? Eu vejo só daqui até aqui, e aí a gente simplesmente, a outra parte, da onde veio para onde irá, já não é problema meu, que é justamente essa questão que eu acho que a gente do poder público, a gente tem um grande desafio, que é, muitas vezes, né, quer dizer, a gente vê que existe no segmento privado a parte do bônus, né, que é a carteira, e aí todo o ônus de coleta, acaba virando um problema do poder público. Você estava me falando de uma coisa que eu nunca esqueci, eu falo em tudo quanto é lugar, que é a questão de que a gente tem algumas ruas na cidade de São Paulo que precisam 8, 9 varrições por dia. Né? Como é que pode, né? O cara terminou de varrer, ele tem que começar a voltar de novo. Né? Quer dizer, então parece e isso dá para a gente transformar. Eu acho. É isso. Outro dia você está falando dessa coisa da varrição, né?
Esses dias meu pai veio falar comigo que ele estava assistindo na televisão a Maratona de Tóquio. Cidade é limpa, não sei o quê, organizado, não tem lixeira. Meu pai, você não precisa me falar. Agora, recente, em 3 anos, 4 anos que nós estamos aqui, foram 5 técnicos nossos da SP Regula, da Prefeitura de São Paulo, concursados, técnicos da Prefeitura, foram até o Japão para entender, para aprender como é que é a gestão de resíduo lá. E todos eles vêm, voltam, né, são vários cursos que tem lá que eles vão fazer, então todos eles voltam. A primeira coisa que falam, não tem lixeira na rua. Não tem, porque lá atrás teve um problema de atentado, tiraram as lixeiras e o povo aprendeu, a população aprendeu. Não se joga lixo. Não se joga lixo na rua. Bom. E aí falou assim, por que vocês não têm? Por que não tem o quê? Não, por que não tem a lixeira? Mas qual que é o problema? Por que eu preciso da lixeira? Eles não entendem por que a gente precisa de lixeira. Falou assim, não, mas o lixo é meu, eu guardo ele. E o lixo, né? O resíduo. O problema é meu. E eu descarto a hora que eu chegar em algum lugar e eu coloco. E aqui, se a gente não tiver lixeira, vai pro chão. Vai pro chão. A pessoa é capaz de ver uma lixeira cheia e ainda deixar em cima, ou deixar no chão. Ô, Bender, isso aqui, o pior, assim, a pior coisa que quando eu vejo me dá mesmo, é o saco com o cocô do cachorro no pé da árvore ou no pé do poste. A pessoa sai com o cachorro para passear, pega lá a necessidade do cachorro, pega no plástico, dá um nozinho e joga no chão. Não é problema meu. E joga no chão. Tudo vai dar errado. Vai dar errado em qualquer... eu consigo imaginar vários cenários dando errado. Assim, a necessidade do cachorro tinha que ir pro esgoto. Ela não tinha que estar nem no lixo. Ela tinha que ir pro esgoto. Você tinha que levar e chegar em casa, dar descarga. Acabou. Sabe? E a pessoa acha... E aí, assim, é preguiça? Não, é falta de informação mais provável. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo, e eu sempre faço essa comparação com a dengue, né? Todo ano, no verão, a gente vem com campanha de dengue. Água parada da dengue. Pô, não deixa água no pratinho, tira não sei o quê. Todo ano tem, porque a gente precisa reafirmar todo ano o óbvio. A gente vive num país que o óbvio precisa ser reafirmado, infelizmente. E aí a gente precisa também levar a informação do resíduo. Então esse é o desafio nosso de levar. E também o desafio da indústria, você falou 2 vezes, né? A política nacional, que é de 2010, ela fala da responsabilidade compartilhada. A indústria tem a responsabilidade dela, o comércio tem a responsabilidade dela, o consumidor tem a responsabilidade, o poder público tem a responsabilidade. Eu faço a coleta. A cidade de São Paulo tem 100% de coleta comum e reciclável na cidade de São Paulo. A gente tem os melhores aterros, as melhores operações. O nosso aterro ele é padrão, serviu de modelo para o órgão licenciador, que é a CETESB, estipular os padrões para outros modelos. Então aqui a gente tem a excelência da operação. A gente faz. Só que eu preciso que a população também faça, sem dividir, sem querer terceirizar a culpa. A gente tem muita dificuldade. Exato. Super claro. Mas a população tem um papel dela importante para fazer, a indústria e o comércio também. Também. A gente vinha falando, né, de recolocar o material. Hoje você vai trocar a bateria do seu carro, você não compra uma bateria sem deixar a bateria velha do carro no local. Sim. Por quê? Porque a indústria de bateria tem uma necessidade, uma obrigação de logística reversa da mesma lei de levar esse material e dar a destinação adequada. Mesma coisa com pneu, mesma coisa com embalagem de agrotóxico, que aqui no meio urbano a gente não vive, mas no meio rural tem bastante. E aí você tem alguns produtos que têm essa obrigatoriedade. A gente tem a logística reversa que vem avançando, por exemplo, de medicamento, mesma coisa do eletroeletrônico, pilhas e baterias, lâmpadas. São todos produtos que a indústria deveria ter pontos de entrega voluntária para a população levar esse material de volta, porque eles precisam de um tratamento que não é o aterro. Não é um tratamento doméstico. Eles precisam ser tratados de acordo com... Que já é um problema, vai se tornar
maior problema. Então, assim, você vê, acontecer. tem uns pontos de entrega voluntária, você vai nesses grandes mercados aí de rede, pô, tem lá um ponto para você levar o eletrônico, vira, mas você vê aquilo abarrotado, que não tira, tá lá no fundo do mercado, ninguém sabe onde é. Também precisa melhorar essa questão da logística reversa, e o grande gargalo hoje do Brasil ainda é a questão das embalagens, que vem caminhando ponto a ponto. Não, porque não aconteceu. Não aconteceu, porque essas todas aí aconteceram. Porque aí vem embalagens em geral. E qual foi primeiro que lá atrás, o que é embalagem? O papel lá da bala é embalagem? Não, embalagem é o conjunto, onde tem várias balas. Ficou uma discussão interminável, porque o setor produtivo tem, por natureza, menos gasto e maximar os lucros. Claro, é a natureza dele, normal, sem, né, de novo. Então ficou ali essa briga. Então a gente levou vários anos. A lata é uma embalagem? É exótico, né? Porque então, debater se o papel mas bicicleta mas o papel era essa a discussão. A lata em si é uma embalagem, ou a embalagem é o que está junto a todas as latas? Tal? O que é embalagem? O que é a embalagem do presunto quando ele é fatiado lá? Aquele negócio de isopor é embalagem? O papel filme que não tem o que fazer com aquilo? Sabe? Aí estamos no Brasil, né, cara? Entra nesse tipo de discussão. E aí depois, então vamos ter um decreto, não avançaram, tal, então vamos ter o decreto do vidro, do papel, do metal, foi separando. Mas a gente ainda... outro dia eu recebi uma pessoa de uma dessas... cada setor desse tem um gerenciador da logística reversa. Fugiu o nome técnico. Mas, enfim, eu recebi um desses representantes. Vamos fazer alguma coisa, não sei o quê. Eu falei, estou aberto, vamos lá, vamos fazer. Aí, na conversa, na reunião, ele falou assim, a gente precisava treinar cooperativa. Bacana, a gente tem esse foco aí com as cooperativas, mas o que você pensa em fazer? Falou assim, vou melhorar a produção dos caras, vamos comprar equipamento. Não, ele virou e falou assim, eu estou com dificuldade de comprar a nota fiscal deles. Então a gente precisa dar uma formação contábil. Eu falei, para. A gente está num país que 50% vai para lixão. Eu vivo tendo que ir na televisão falar por que na cidade de São Paulo é só 3% de reciclagem. E você vem me falar de nota fiscal? Porque um dos mecanismos da logística reversa é o crédito de logística reversa. Claro. Assim, a cooperativa tem esse material, vende, ele vem aqui, compra da cooperativa essa nota fiscal de tantas toneladas de plástico, e é como se ele estivesse fazendo. Então, a lei permite isso está previsto na lei. E ele veio falar para mim e falou assim, não, vamos melhorar aqui as cooperativas para eles poderem vender nota fiscal para a gente. Eu falei, vamos atrás de massa nova, cara. A gente tem um monte de matéria indo para aterro. Você vem me falar de dificuldade de comprar nota? Sim. Não, é uma visão talvez pouco imediatista, não tão... Enfim, e aí a gente tem... E eu estou aqui no município, eu, quando participo dos eventos, falo em nome dos municípios. Né? É a maior cidade do país, uma das maiores do mundo, né? Com ônus e bônus, ônus e bônus disso. Né? A gente tem a dificuldade, tem um lado bom de ser a maior cidade do país, e tem todas as dificuldades juntas. Não é porque é a maior cidade do país que é mais fácil, não tem isso. Mas eu costumo ir falar isso, falar assim, então... E normalmente nesses debates de logística reversa não tem o representante dos municípios. Você vê lá representante do Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, você vê representante do Ministério Público, você tem representante da indústria, você tem representante... Mas não tem representante do município. E aí teve por que não aumenta a logística reversa? Aí teve um representante desses caras, dos operadores, e virou e falou assim, porque não tem educação ambiental e não tem coleta seletiva.
Eu peguei o telefone, liguei para ele e falei, cara, estou lendo aqui tua entrevista, educação ambiental, legal, a gente tem que fazer, tem a política de educação ambiental da cidade, vocês também têm que fazer. Agora, você sabe que legalmente coleta seletiva é uma coisa e logística reversa é outra. Que você tem a sua responsabilidade de ir atrás do seu material. Pelo que você me fala, para mim é evidente que é um jogo de empurra, na verdade. Isso, né? empurra todo mundo para o lado do município. Exatamente, que é o que eu estava falando. Sem querer aqui me livrar de uma obrigação que é nossa, que é minha. Não. Né? Eu falo, você falou da grandeza de São Paulo, a mesma coisa, a Virada ODS é um evento que, assim, ele é referência mundial, porque a gente é a maior política pública regional do mundo, visando engajar as pessoas, é legal pra caramba, etc e tal. E aí as pessoas de vez em quando elas olham e falam assim, não, mas vocês estão falando de ODS, etc e tal, mas olha quantas mazelas, a cidade... Aí entra nesse tipo de discurso e fala assim, gente, a gente tem um passivo para ter virado uma cidade de 12 milhões de habitantes, para ter 10 milhões ao redor, 20 e tantos milhões de pessoas produzindo, ser um polo cultural, econômico, a gente tem um passivo de décadas aí, se não de mais do que isso. Não impede da gente olhar para o futuro. Não impede da gente olhar para o futuro com essa visão. Não impede da gente estar criando políticas públicas sistemáticas para que a gente seja transformador nesse processo. Sim, temos um passivo? Temos um passivo. E eu acho que isso é muito positivo, não a gente ter um passivo, mas é muito positivo a gente ter esse tipo de postura, porque, por exemplo, a gente é tutor de outras cidades que estão fazendo viradas também. Então, tem a virada de Maringá, a virada de Mariporã, agora a gente vai para Foz do Iguaçu, a gente está indo para Buenos Aires, tem um monte de lugares que a gente vai implantando o conceito de virada. Só que quando você vai, por exemplo, para Maringá, que é uma cidade maravilhosa, etc e tal, eu olho para os caras e falo assim, gente, vamos fazer desenvolvimento sustentável aqui, porque, cara, vocês não têm passivo nenhum. É lindo. É muito mais fácil você implantar, né? Porque você não precisa cobrir um monte de BOs, por assim dizer. Outras, né? As preocupações são outras. É só você ver daqui para frente, você não precisa resolver também, né? Tudo que está lá para trás que a gente vai ter que resolver em algum momento, né? O Bender, só falar da virada cultural, um negócio bacana que depois das conversas que nós tivemos, eu peguei o contrato, tudo isso que nós estamos fazendo, e olhamos para as ODS, né? E eu comecei a colocar nas apresentações quais as ODS que a gente está atendendo com as ações, com determinadas ações. E a gente, das 17, pega, se eu não me engano, 9 ou 11 delas. É um monte. É um monte de coisa. Então, assim, como ver, né, que as coisas que a gente faz, como estão linkadas nisso, né? E se a gente tivesse, a gente está falando do passivo, né? Essa visão, há 30, 40 anos atrás, é lógico que é diferente. Estaríamos em outro lugar. Mas a cidade, ela é fruto do processo evolutivo dela, né? Daquilo que aconteceu, do processo de industrialização que teve aqui. Então, quer dizer, e mesmo assim, estava ouvindo Naline falar outro dia, o secretário de Mudanças Climáticas, é uma cidade que continua recebendo gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro, ela continua crescendo, a gente continua sendo um polo atrativo aqui de população por conta exatamente de tudo isso que ela oferece. Oferece emprego, oferece infraestrutura, oferece cultura, oferece uma diversidade de gastronomia, né? Com todas as dificuldades que a gente tem, é uma cidade que continua crescendo, continua atraindo as pessoas. A gente agora estava debatendo sobre isso em relação à questão de que é uma cidade de acolhimento intenso. Sim. Eu sei que ela tem lado duro, etc e tal, mas hoje a cidade é uma cidade polo, ela é referência e continua sendo. E a gente é um pouco... a gente gosta daqui, né? Essa é a verdade, né? Então, eu queria agradecer a sua presença. Você pode falar. Eu queria fazer uma pergunta. Pergunta. Agora é minha vez de perguntar. Das 17, qual a tua preferida? Qual ODS? Parcerias. Eu sou o rei da parceria, cara. Eu acho que é a questão da cooperação. E a parceria, ela tem, além da parceria, é prática, como é que chama? Colocar em prática, colocar né, em prática as parcerias. Essas parcerias. Eu sou o rei da parceria, adoro a parceria, né? A gente já é parceiro, a gente
né, o que cada Ninguém um... faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Aquele ditado africano que eu acho lindo, né, que é, se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vai acompanhar. vá acompanhado. Né? Legal. Então, eu queria agradecer a sua presença, muito Imagina, bom, obrigado muito pela à disposição, pergunta. eu que agradeço. Se, por favor, quiser dar suas palavras finais aí. Não, só agradecer, deixar aí esse pedido, né? essa convocação para as pessoas, né, prestarem atenção no seu resíduo, separar, colocar no horário correto. A gente tem um site da SP Regula, tem acesso às informações das coletas, do material de educação ambiental. Enfim, estamos aqui muito à disposição para atender a virada